ele seria mais... Desculpa falar, mas seria um candidato mais forte que você, não? Mas é evidente que seria. Tanto é que eu era advogado dele para ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser... Porque agora ele foi inocentado, não? Ele foi, pelo menos... O PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Mas assim... Tu fica feliz e fala, graças a Deus, não vai ter que ser eu que vou ser o candidato dessa vez. Eu gostaria muito de ser presidente da República. Eu não vou mentir. Não, porque vê bem, você foi prefeito, foi ministro, foi... Sabe, você fala, eu tenho... Know-how. Eu saberia o que fazer, entendeu? Então, eu tenho um projeto na cabeça, eu tenho um país na cabeça, né? E é óbvio, você perguntar para um político se ele quer ser presidente da República, vai dizer que sim, pô. Então ele vai estar mentindo. Claro. Vai perguntar para um cardeal se ele não quer ser papa. Você perguntar para futebol se quer ser o maior artilheiro da Copa? Claro que quer. Quer dizer, é natural. Como você tem um podcast aqui que bombou, maior, você quer subir mais ainda. Sim. Então é natural querer as coisas. Claro. Agora, você tem que saber ter um momento, né? Eu não era nem para ser vice na chapa do Lula. Quem que era para ser? Eu cheguei eu pessoalmente batalhei muito para o Jacques Wagner, governador da Bahia, ser o vice do Lula, que era o que o PT queria, e ele não aceitou. E quando o Ciro se reuniu comigo e chegou a mencionar que o sonho dele era me ter de vice na chapa, eu falei, para você ser presidente, você vai ter que ser vice do Lula, porque só se ele for impedido que você vai poder representar esse campo. E ele não topou. Então aquilo foi uma conjuntura muito específica. É obviamente que, como deu certo, num certo sentido, eu não ganhei a eleição, mas eu fui para o segundo turno com 13 candidatos. Só foi 2 para o segundo turno, eu e o Bolsonaro. É que o PT é muito forte no Brasil, né? O PT é forte, mas não é... Sim, modéstia à parte, não é só o PT, porque se você botar um candidato... O PT teve 1 milhão de candidatos a prefeito, a governador e tal. Eu acho que deu um pouco certo, deu uma liga boa, né? Tanto é que foi uma campanha bonita, sobretudo no segundo turno. Eu me emocionei muitas vezes, pela liga, né, que acabou dando. Então é natural, pô. Se o Lula não pudesse ser, eu falei, não, eu acho que o Lula tem que ser, porque eu conheço os processos que foram anulados, e aquilo é ridículo. Os processos são ridículos? Ridículos. Os de Curitiba, ridículos. Mas e aquela parada de esses processos terem sido anulados em base de provas ilegais? Não foram. Porque o hack não é uma prova ilegal? É. Então, não foram anulados baseados nessas provas? Não. Não? Não. Mas você poderia usar essas provas ilegais. Você não pode usar uma prova ilegal para condenar alguém. A lei te impede. Uma prova ilícita... Mas isso no mundo inteiro? Ou é só no Brasil? Estou falando do Brasil. Entendi. Tanto é que a Operação Lava Jato queria que provas ilegais pudessem ser usadas. Queria? Queria. Não faz sentido pra mim. Eu acho que provas ilegais são provas ilegais. Se você dá um incentivo para que provas ilegais possam ser usadas, você incentiva o crime, né? Exatamente. Então, o Dallagnol, por exemplo, que era o chefe da Força Tarefa, chegou a fazer um projeto de lei, aquelas 10 medidas. Uma delas era que provas ilegais pudessem ser usadas para condenar. E isso não passou no Congresso. Porque o Congresso entende que provas ilegais até podem ser usadas judicialmente, mas em benefício do réu. Ou seja, se você obteve uma prova ilegal, mas está comprovado que aquilo tem veracidade e aquilo inocenta alguém, não faz sentido condenar. Se inocenta. Mas isso é uma interpretação esse lance de poder usar para defender uma interpretação do juiz. Made in Brasil, né? Porque no mundo inteiro não é não. assim que se entende. Ou não, uma prova pode ser usada para absolver, mesmo que... Uma prova ilegal pode ser usada... Lá nos Estados Unidos, se tiver uma prova ilegal, os caras podem usar para absolver? Eu não vou dizer de um país específico que eu não sei, mas eu sei que em vários lugares pode. Entendi. Para absolver pode. Entendi. E em vários lugares para condenar também. Em alguns países para condenar também. Sim. Mas sabe o que me parece? E desculpa, eu sei que você é do PT, o caralho, mas me parece que o STF meio que fez um jogo todo para conseguir realmente inocentar o Lula para ele poder virar uma carta nesse novo jogo político. Vamos fazer uma conta, então. Tá. Aceito a provocação. Quem deu o voto decisivo para o Lula recuperar os direitos dele? Foi o cara que o Bolsonaro colocou, não foi? Não. Quem? O cara que o Bolsonaro colocou votou contra o Lula. Ah, é? É. Oh, que bom, né? Se eu sou o Bolsonaro, sentido, né? Eu tô pensando que bom. Ué, eu não sei se ele votou por causa do Bolsonaro ou porque ele estava convencido. Se for por causa do Bolsonaro, ele errou. Se for porque ele estava convencido, ele acertou. Tudo bem, Quem deu o voto decisivo
foi a pessoa que votou sistematicamente contra os interesses do PT ao longo dos últimos 10 anos. Foi a Carmen Lúcia. E a pergunta que eu te faço é, por que uma pessoa que votou sistematicamente, e eu não estou dizendo que ela estava errada, eu estou dizendo que como ela votou, um fato. A consciência dela é problema dela. Ela deve ter votado de acordo com a consciência dela. Até prova em contrário, ela votou de acordo com a consciência dela. Por que essa pessoa que votou com a consciência dela contra o PT o tempo todo deu o voto decisivo para o Lula recuperar os direitos políticos? Porque era escancarada a maneira como o Moro se comportou em relação ao Lula. Você não pode grampear o advogado do réu. Você não pode induzir uma testemunha. Você não pode pedir para trocar o procurador porque o procurador não está tendo um bom desempenho. Você não pode fazer isso. Você não pode divulgar uma delação premiada que nem o Ministério Público aceitou, faltando 6 dias para a eleição. Você não pode fazer isso como juiz. Porque se for o teu time de futebol que estiver em campo, você não vai aceitar um juiz se comportar assim. Por que com o Lula você vai aceitar? Não, com certeza. Esse é o lance. Não, eu até nem disputo essa parada, sabe? Mas é que a gente vive no Brasilzão, né? E o Brasilzão é o país das exceções, a gente tá ligado? Eu concordo com você que a gente fica muito inseguro no Brasil, assim. Afinal de contas, o que está por trás? A gente fica inseguro no Brasil porque, assim, o que a gente queria? A gente quer uma justiça que diga o seguinte: errou, vai pagar. Não errou, vou inocentar. Mas não é o que a gente tem. A gente tem um crime compensa máximo aqui no Brasil. Não é o que parece ter. A verdade é que você fica o Brasil de hoje, eu falo como cidadão aqui, não estou querendo ofender nem juiz, nem ministro, nada disso. Mas o que eu sinto da parte da sociedade, e é um sentimento que eu tenho também, portanto eu comungo desse mesmo sentimento, é o seguinte: a gente não tem a segurança de que os poderes estão cumprindo os seus deveres na forma da lei. E isso gera uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Por exemplo, você é de esquerda e quer fazer política. Pô, eu sou um cara de esquerda. Eu não sou político. Eu fui. Por que eu digo que eu não sou político? Eu sou político no sentido tradicional. Assim, eu vivo a política. Eu sou um cidadão. Eu exerço a minha cidadania. Nesse sentido, eu sou um político. Todo cara que exerce a sua cidadania ativamente está fazendo política. Mas eu só fui me candidatar com 49 anos de idade. Eu nunca tinha vivido uma eleição antes dos 49 anos. É interessante mesmo, é bem velho pra começar uma... Normalmente os caras... Não sacaneia, porra. Cara, vem aqui na boa, sabe? Puta que... Olha isso. Tô sendo educado aqui, vocês estão testando. Não, mas é tipo, normalmente os caras aí tá novinho pra fazer carreira, o cara vai com 20 anos, é candidato a vereador da cidade dele, com 25 a prefeito, com 35 a governador. Eu fui participar da minha primeira eleição com 49 anos de idade. Então, eu não tinha a cabeça da eleição. Não era o meu barato. O meu barato é o seguinte: eu gosto pra caramba de estudar. É a coisa que mais me dá prazer. Não tem um dia que eu não leia alguma coisa. Não tem dia... Não existe isso na minha vida. O que você tá lendo aí de bom? Puta, cara, se falar, você vai... Fala aí os nomes esquisitos aí. Eu tô lendo... Aqui agora... Não é esquisito. É que quando você estuda ciência... Você, em geral, você não está lendo os livros da moda, vamos dizer assim. Você está lendo... Os caras que já morreram 20 anos atrás. Eu vou dar até um curso disso. Eu estou lendo muita teoria da evolução e sociedade. Tem uma literatura forte de teoria da evolução, com base no Darwin, mas é que o Darwin passou muito tempo, muita coisa veio depois dele. Mas ele é reconhecidamente o pai da teoria da evolução. E tem muitos biólogos, antropólogos, linguistas, filósofos que estão usando a teoria da evolução para pensar a sociedade. Não pensar a natureza. Pensar a sociedade. Então eu vou dar um curso sobre teoria da evolução, linguística e sociedade. É o que eu tô lendo. Onde sai esses cursos? É na faculdade mesmo ou você dá online? Eu vou dar na USP. Acabou de abrir a inscrição, quem estiver ouvindo e estiver na pós-graduação. Tu não pensou em fazer um curso do Haddad, vender, ficar milionário? Deve ser milionário, cara, não sei. Ninguém paga por um curso desse. Paga. Não, cara, não paga. É verdade, né? Não, talvez pague. Algumas pessoas, se 1.000 pessoas pagarem R$1.000, é R$1 milhão.
Eu sei, cara, mas é que... Bom, primeiro que eu sou Você é o funcionário Haddad. público. Mas aí? Eu sou servidor público da USP, eu dou aula lá. E eu já recebo para dar Tem um aula monte de lá. professor Não que preciso- dá aula lá, mas que escreve livro e faz Então, palestra, normal. Então, pô. mas é que eu fiquei um tempo... Ganhar dinheiro não é eu errado, fi- Haddad. Não, rapaz, se eu te contar que eu já trabalhei 18 anos no balcão da 25 de março, 18 anos. Mas Já você não ti- ganhava dinheiro por lá. 25 de março? Ganhava Muito mais do caralho? que na USP. Sério? Que isso, eu não cara? sei, mano. O que você fazia Você conhece lá? a 25 de março? Conheço, já ia lá com meu pai comprar peça de... Eu tinha uma loja com meu pai. Entendi, que De da hora. tecido. Ah, que foda. Tu vendia roupa ou só tecido pra manufatura? Tecido para ser manufaturado. Entendi, que massa. É, Pô, lá por é, atacado, né? lá é uma escola, né? 25 de março, né? Porque eu sempre falo que é o meu melhor, o meu mais importante diploma. Eu tenho 3 da USP, mas o da 25 de março eu acho o mais importante dos Lá que 4. Lá que você aprende como que é a rua mesmo, né? Pô, lá você aprende o que é o Brasil, cara, porque você recebe gente do Brasil inteiro. Eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Antes de entrar na política, tabela da FIP, sabe? A tabela da FIP foi Sim. eu que fiz. Sério? Ah, Caralho. eu fiz uma consultoria para seguradoras e criei aquela tabela para você poder contratar o seguro com base nela. foda, que cara. maneiro. É, Não fazia cara, a menor não ideia sabia disso. também. Eu comecei vendendo pipa na feira, lá perto de casa. Comecei com cedo. Então você era empreendedor, né? Desde o começo. Mas eu não tenho nada com... Meu pai foi comerciante a vida inteira no Brasil, né? No Líbano ele era lavrador, mas aqui ele foi comerciante a vida inteira. Minha família é do interior de São Paulo. Meu pai veio para a capital, mas alguns irmãos ficaram no interior. São fazendeiros, são lojistas, são empreendedores. Engraçado, né, você falar isso, porque muitas pessoas veem o PT como o cara anti-negócio, né? Como anti-capital, anti-comercial. E Cara, o cara que mais promoveu o capitalismo nesse país foi o Lula, cara. Desculpa. Então, isso é uma parada que eu costumo Só que pensar. o que ele fez de diferente foi que ele falou: ó, vocês vão ganhar, mas vão dividir. Essa é a diferença. Cara, o Lula é isso. O Lula falou: ó, vocês vão ganhar, mas dessa vez vocês vão ter que dividir porque eu sou presidente. Porque eles nunca dividiram. Nunca dividiram. Na época do regime militar, o Brasil cresceu pra caramba, cara. Aham. Depois do golpe. Sim. Cresceu, teve fase de crescimento. Pergunta se dividiu. Pergunta se educou. Pergunta se deu uma bolsa para um pobre estudando numa universidade. Não. Era tudo para meia dúzia, para um terço, né? A diferença do Lula não é que ele combateu o capitalismo. A diferença do Lula é que ele tentou civilizar o mínimo do capitalismo e falou: ó, vocês vão ganhar, mas a minha gente aqui também vai. E não é só Bolsa Família. É universidade, é bolsa de estudo, é escola técnica, é cisterna, é transposição do São Francisco, é luz para todos, é crédito subsidiado.